Aleluia, 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 aleluia. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Rezemos neste domingo, o 27º do tempo comum, para nós aqui no Brasil, o dia de eleições. Rezemos para que possamos ter eleições tranquilas, para que possa haver respeito ao adversário, seja qual for a sua ideologia, e aquele que ganhar é o nosso vereador, o nosso prefeito. Não discutamos o voto, dado com sinceridade. É isso que peço que rezemos neste dia. Pois bem, 27º domingo do tempo comum, ano B, 2024, Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 12. Ouçamos. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. La 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 la. Meu irmão e minha irmã, no 25º domingo do tempo comum, portanto há 3 domingos atrás, começou uma discussão que está terminando nesse evangelho de hoje. Naquele dia, discutiam entre si os discípulos, os apóstolos, quem era o maior dentre eles. E Jesus mostrou que o maior é o menor. O maior é o servidor de todos. No domingo passado, João, o evangelista, leva uma problemática para Jesus. Um homem expulsando demônios, fazendo milagres, e não era da turma de Jesus. Foi proibido. E Jesus lhe diz: não o proibais. Ninguém pode fazer o bem em meu nome e depois sequer falar mal de mim. E Jesus diz: até um copo d'água que derdes a um dos mais pequeninos em meu nome, é a mim que está dando. Não vai ficar essa recompensa. E eu dizia e repito, a recompensa de Jesus é o reino dos céus. Hoje, o assunto é a mulher. É permitido ao homem divorciar-se? Pois bem, Jesus respondeu a esta pergunta com uma outra pergunta.
E eles deram a resposta que queriam de Jesus. Perguntaram se era permitido divorciar-se da mulher, ao homem. E o que Moisés ordenou? Eles respondem: Moisés permitiu dar carta de desquite à mulher. E Jesus diz: foi por causa da dureza do vosso coração. Meus irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, Deus nos fala que não é bom que o homem esteja só. Depois de ter criado o homem e todos os animais, o homem se viu só. E Deus constatou: não é bom que o homem esteja só. Meus irmãos, nós precisamos de viver e conviver. Quem vive bem, convive. Quem não vive bem, não convive. Pois bem, conviver, viver com, não se trata apenas de ser marido e mulher, mas se trata de conviver humanamente. Não podemos viver só, nem materialmente falando, nem afetivamente falando. Precisamos de... Os pais precisam de filhos, os filhos precisam de pais, precisam da igreja, precisa do médico, o padre precisa do fiel, da assembleia, a assembleia precisa do padre. Viver e conviver. Precisamos do outro, para que no outro a gente encontre o outro com letra maiúscula, que é o próprio Deus. Não vamos chegar a Deus sem passar pelo outro, pelo amor ao próximo. Pois bem, aliás, é amando ao próximo que temos a certeza que amamos também a Deus. Deus diz na primeira leitura de hoje, Gênesis 2, 18 a 24, que Deus criou um auxiliar semelhante a Adão. E a primeira palavra de Adão, do homem na Bíblia, é essa que nós temos aqui. Não foi uma oração, não foi um dirigir-se a Deus, Criador, agradecê-lo. Ele dirigiu à mulher. Ele estava triste, tinha dado nome a tudo, nada parecia com ele. Mas quando Deus criou a mulher e lhe apresentou, então ele canta esse hino maravilhoso. Desta vez sim, é o versículo 23, desta vez sim, é osso de meus ossos, é carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim termina a leitura. É Deus que criou o homem e a mulher e os uniu. Deu um ao outro. Pois bem, agora vem perguntar a Jesus se é permitido deixar a mulher. E Jesus diz: não. Fizeram assim por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu dar carta de desquite. Com efeito, o judeu podia abandonar a mulher, repudiar a mulher até sem carta de desquite. E se ela arrumasse outro homem, poderia ser apedrejada como prostituta. Assim funcionava. Com a lei de Moisés se dar a carta de desquite, aí ela poderia também deixar, ela estava livre. Mas o que Jesus diz no Evangelho de hoje é uma retomada do Velho Testamento, da criação. Ele vai dizer: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam as crianças para Jesus. Pensemos nisso, fiquemos com essa parte. Homem e mulher têm os mesmos deveres e os mesmos direitos diante de Deus. Então, o homem não pode deixar a mulher, nem a mulher deixar o homem. É isso que Jesus está dizendo aqui neste contexto. Nenhum nem outro. Jesus dá à mulher e ao homem a igualdade de poder e de liberdade. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entender, a amarmos-nos mutuamente, sobretudo os cônjuges, a se amarem mutuamente, a se perdoarem.
Não há casamento perfeito, nem perene, se não for com o perdão de cada dia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.